com o Douglas Magno. Douglas Magno é matemático, ele é mestre em matemática e é doutorando em matemática. Ele não gosta que eu fale, mas é isso aí, gente. É, esse cara é inteligente, né? Tem que ser inteligente para isso. Meu Deus. E hoje a gente também aqui está contando com a presença de um membro da ABC2 de Natal, que é o Isaac, acho que é Isaac Gilger, o sobrenome dele. Então, é isso, aproveitem, espero que vocês gostem e vamos difundir aí a palavra de Deus por meio da ciência e da matemática. Pronto, então beleza, pessoal. Como foi apresentado, né? Como matemática, tal, tudo mais, mas o que a gente vai tratar hoje tem muito mais a ver com filosofia da matemática. Então, assim, eu não tenho cacife para poder falar nesse tópico, né? No final das contas, é uma coisa que eu estou estudando também, que eu estou aprendendo. E a gente vai ver que, no final das contas, tem muito mais relação entre o cristianismo e a matemática do que a gente possa superficialmente imaginar, né? É muito mais do que simplesmente fazer contas ou coisa do tipo. Então, basicamente, essa palestra eu vou querer dividir em 4 partes. A primeira parte seria falar o que a matemática não é, né? Algumas coisas para a gente poder entendê-la melhor, defini-la. Depois eu ia buscar tratar a respeito do que ela é, o que seria a matemática. Depois falar que na matemática nem tudo são flores, e aí sobre essa parte vocês também vão entender o que eu quero dizer quando chegar ao contexto. E, por fim, relacionar ela com, de fato, o cristianismo, né? De fato, perceber qual é essa relação entre a matemática e o cristianismo. Então, para começar, eu gostaria de falar o seguinte, né? Muitas pessoas não gostam da matemática, acham que ela é um monstro, acham que ela é muito difícil. Só que não é bem assim. Quando a gente está estudando sobre a relação entre as crianças com a matemática, os primeiros contatos, a gente pode observar que, no final das contas, elas não têm certo medo de aprender a matemática nos seus primeiros contatos. Embora alguns pais acabem apresentando alguns preconceitos no ensino da matemática, dizendo que ela é difícil, mas pesquisadores da área da educação mostram que, no final das contas, esse primeiro contato com a matemática, em geral, é positivo, com as crianças bem jovens. O que vai acontecendo é que, quanto mais vai passando o tempo, a abstração matemática e uma certa falta de conexão dos professores com o mundo real das crianças vai assustando elas e vai fazendo com que elas acabem não pegando certas partes que são necessárias para continuar no estudo da matemática, né? Uma das coisas que eu queria falar era justamente isso, que existem diferenças entre o que é ser difícil e fácil e ser complexo e fácil. Com complexo é algo que eu me refiro a, por exemplo, uma escada, certo? A matemática é mais ou menos nesse sentido. Ela é como um certo degraus que você precisa ir aprendendo passo a passo. Então, a matemática ela seria complexa nesse sentido, de que você precisa de bases para poder ir galgar a outros níveis. Não quer dizer que ela seja difícil, só que você precisa passar por cada uma das etapas. Já existem coisas que não, que são realmente difíceis e a gente pode exemplificar, por exemplo, na matemática, como ah, alguns conceitos mais abstratos de integração, essas coisas assim que envolvem uma certa, para entender de forma mais profunda, né? Envolvem uma certa abstração, mas algumas coisas na matemática também são bem simples, como derivar polinômios. Eu acredito que quem já passou por cálculo e tudo mais, sabe que derivar polinômio é simples, embora seja complexo. Complexo por quê? Porque para você chegar lá, você envolve uma série de definições anteriores. Você tem que saber o que é limite, você já tem que saber o que é função, e por aí vai. Então, a matemática ela é construtiva. Então,
muito do fato de que as pessoas acabam não gostando tanto de matemática é porque acaba ficando uns gaps na sua educação, de modo que quando ela vai ver o próximo degrau, ela acaba não entendendo aquele grau anterior e se assusta. Por exemplo, eu já vi muitos casos de alunos que, na universidade mesmo, não sabe somar fração ou algumas coisas que deveria ter sido aprendido no ensino fundamental. Aí quando chega aqui, né, chega num contexto de cálculo, acha que é difícil. Mas não é que seja difícil, é que provavelmente você deveria ter visto melhor aquela etapa, entendeu? Então assim, eu queria que apresentar justamente isso, né, que a matemática ela não é um monstro. Ela não é uma coisa só para pessoas superdotadas, gênios, estereotipadas, entendeu? Não é isso. Na verdade, qualquer um consegue aprender. Mas a questão é, você precisa passar os degraus, né? Porque existem coisas que elas podem ser simples, mas ao mesmo tempo muito difíceis de fazer. Como, por exemplo, todo mundo sabe que para emagrecer é só comer bem e se exercitar. Isso é simples, todo mundo sabe, mas é difícil você executar isso, né? Já a matemática eu digo não, que ela é simples, mas ela é complexa, envolve muitos procedimentos. Então, um pesquisador brasileiro, né, um dos mais conhecidos, o Marcelo Viana, ele diz o seguinte sobre a relação das crianças com a matemática, né? Ele diz que as crianças pequenas elas não têm medo da matemática, embora os pais apresentem alguns preconceitos, mas elas não têm medo. Em geral, elas acabam gostando por ver a sua utilidade prática no dia a dia, né? Agora, também tem outra coisa também que vale a gente pensar com relação ao ensino de matemática, é justamente a nossa posição no ranking de PISA, né? Deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui que eu tô com sede. Não é mistério para ninguém que a matemática, assim como muitas das ciências aqui no Brasil, elas acabam sendo bastante defasadas na educação e a gente atualmente encontra-se no dos piores cenários no que tange à educação de matemática no Brasil. A gente é uma das últimas posições desde muito tempo nesse ranking. Ou seja, mostrando que basicamente a gente quase não é alfabetizado matematicamente. Mas a que se dá esse problema? Eu acredito que muito está relacionado a como é feito o ensino de matemática no contexto infantil, né? Porque nas outras áreas, muitas vezes, a gente acaba percebendo que existe uma certa conexão com a realidade, sabe? Você estuda a biologia e você já começa a observar na sua vida os animais, tudo mais. Mas alguns conceitos matemáticos, como a equação de Bhaskara, que todo mundo às vezes posta, né? Mais um dia e nunca usei a equação de Bhaskara. Então, qual a conexão que eu tenho aquilo com a realidade? E aí fica um desafio, né? Para quem for ensinar matemática também, buscar fazer isso, sabe? Buscar fazer com que as pessoas entendam que aquilo tem utilidade, porque a matemática, o desenvolvimento dela, ela não surgiu do nada. Ninguém começou e tipo, equação de Bhaskara e já vai. Não. Aquilo surge de problemas reais, de situações que você quer encontrar a área de uma tal coisa e você pensa, como é que eu posso fazer isso? E aí você faz lá as medições e de repente surge a equação. Então, a primeira coisa que eu queria enfatizar é isso, que eu entendo que a matemática, ela não é um monstro. É a primeira coisa que eu queria dizer que ela não é. Ela não é um monstro, não é um bicho-papão, não é algo só para os mestres, sei lá o que, de jeito nenhum. E outra coisa também que eu queria enfatizar, que eu não vejo a matemática também somente como uma ferramenta, que algumas pessoas, principalmente a galera mais da física, da engenharia, gosta de dizer que a matemática é uma ferramenta, uma linguagem, e
é mais do que isso. É muito mais do que somente uma linguagem do qual a gente usa para fazer conta e entender o universo. Então, a matemática ela vai além de somente você utilizar ela para estudar física. Você pode desenvolver ela por si mesmo, entendeu? Ela não está relacionada somente com conceitos da realidade. Eu entendo que para determinados fins, principalmente no contexto da galera de física, é legal para eles observarem a matemática nesse sentido. Só que limitar a esse sentido não é bem o que ela é. Existe muita gente que estuda matemática por ela mesma, para desenvolver a sua própria teoria, que é o meu caso. Eu faço mais matemática pura. Inclusive, eu estava até conversando com um colega um dia desse, que ele busca estudar matemática mais no sentido de aplicações. Já eu não, eu gosto mais de estudar matemática por ela mesma, para desenvolver o próprio estudo da teoria. Que, claro, eu acredito que ela tem muita utilidade na vida real. E vai ter também mais a ver com o que a gente vai falar lá na frente sobre isso que eu estou comentando, né? Outra coisa também que a gente pode observar é que a matemática ela também está presente na arte. Não que ela deveria ser usada somente como esse propósito, novamente, mas Da Vinci ele diz o seguinte, né? Aquele que quiser ser um bom artista, ele deveria compreender bem de geometria. Então, essa é uma das frases, né, de um dos maiores pintores, artistas de todos os tempos, né? E ele justamente enfatiza isso. Para você saber fazer muito bem a arte, era bom que você conhecesse geometria. E, de fato, a matemática está relacionada com esse conceito de beleza, a ideia de simetria, de forma, de ordem. Tudo isso, quando a gente observa na natureza, que são conceitos matemáticos, a gente vê a relação que ela tem com a beleza. E eu acredito que nada disso é por acaso, sabe? Mais para frente eu não queria já dar spoiler, mas eu acredito que isso tem muito a ver com a forma como Deus criou o universo. Não por acaso, não desordenado, mas ele criou assim justamente para refletir a sua própria ordem, a sua própria beleza, a organização. Então, a matemática, ela tem vários títulos, né? E um delas seria como a rainha das ciências, né? Eu particularmente não gosto muito desse título, não porque eu não gosto de matemática, mas porque se a gente fosse analisar friamente, a mãe de todas as ciências seria a teologia, né? Porque, de fato, é do conhecimento de Deus que a gente pode conhecer todas as outras coisas. Eu acredito que, de fato, a matemática ela tem muita relevância no contexto científico, porque é uma das formas que você vai querer justificar que o seu método de estudo está correto. Não adianta simplesmente você dar a sua opinião. Não, isso aqui acontece disso por causa disso, mas como é que você prova cientificamente? Então, a matemática ela tem muita relação com isso, uma forma de você querer demonstrar os fatos, querer provar. Então, por isso que a galera da física gosta muito de dizer que a matemática é ferramenta, porque eles não estão tão preocupados com o desenvolvimento da matemática por ela mesma. Então, eu vou trazer algumas definições, agora eu vou para o segundo tópico, né? Já falei sobre um pouco do que eu acredito que não seja matemática, e falar um pouco agora sobre o que é matemática. Para deixar claro, eu não quero fechar, tá? Eu não quero dizer assim, tipo, é isso. Porque eu acho que vai muito além do meu escopo, do que eu tenho capacidade para afirmar atualmente. Eu vou dar definições que são clássicas e conhecidas, mas para precisar, assim, tipo, matemática é isso. Envolveria muito mais estudo, porque acho que não é simples de você simplesmente definir
Porque sempre quando você define uma coisa, você pode acabar excluindo outras que você poderia querer englobar. Por exemplo, uma das definições que diz é justamente que matemática é o estudo de números e formas, que é uma boa definição, é uma definição legal. Só que ela não abarca o contexto, por exemplo, de funções, conjuntos, coisas que são fundamentais no estudo da matemática, sabe? Não tem quem estude matemática e não ouça o conceito de função, que é uma das coisas mais importantes da matemática. Então, essa é uma das definições, né, que é interessante. A palavra matema em si, ela também significa estudar o que existe para ser conhecido. Então, é algo bem geral, né? A pessoa que deu essa definição, ela tinha o escopo por trás de querer dizer o seguinte: a matemática está preocupada com estudar a realidade. E a realidade ela pode ser entendida por esse meio de equações. Porque isso aqui não foi feito de forma aleatória, não é ao acaso, entende? Então a matemática ela também surgiu justamente para entender a realidade, a natureza. Por isso que ela está entre as ciências naturais também, né? Uma das outras definições que eu acho legal e tem muito a ver com a pesquisa em matemática, que diz o seguinte, né? A matemática ela estuda padrões e relações entre coisas e ideias. Ora, parece meio abstrato, né? Sobre o que isso está querendo se referir. Basicamente, muito de matemática está relacionado a estudar as classificações. Tipo, pegar um conjunto de coisas e classificar. Essas funções aqui são contínuas, essas funções aqui são diferenciáveis. E relacionar essas ideias e esses padrões. Tais funções satisfazem tais desigualdades. Então você analisa isso e tenta extrair propriedades, relações, desenvolver novas teorias. Então a matemática também está muito relacionada a isso, a estudar padrões e relações entre coisas e ideias. É algo meio vago, mas é uma tentativa de descrever de forma mais abrangente possível o que um matemático faz na vida real, né? E agora eu queria apresentar três conceitos que são mais formais, por assim dizer, relacionados à filosofia da matemática, que é o campo da ciência que estuda a, a base, né? A base lógica. Por que a matemática ela pode ser justificada? Qual é a utilidade dela para a vida real de verdade? Então, querer mostrar os fundamentos lógicos dela. Então, uma das primeiras definições, que é a chamada definição logicista, ela diz o seguinte, né? Que a matemática, ela é, na verdade, somente as declarações e teoremas matemáticos que podem ser reduzidos a declarações dentro da estrutura matemática. Eu acho que deve ter ficado meio confuso, né? Mas eu vou explicar o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, que a matemática, ela seria nada mais do que você ter o conjunto de axiomas e tudo que você pode deduzir dali, de forma dedutiva, certo? Através de dedução e de forma lógica. Então, em certo sentido, essa seria a definição logicista da matemática, que você parte de certos princípios, princípios gerais, que são os axiomas, e aí constrói toda a matemática. A segunda definição, ela seria a definição, formalista. E ela diz o seguinte, que todas as fórmulas da matemática podem ser reduzidas a símbolos vazios de significado. O que isso também está querendo se referir? Que, na verdade, é importante somente conhecer os símbolos. Ou seja, quem estuda matemática sabe que tipo, existe aquelas ideias, né? Para todo, existe e tal.
Então, era suficiente você conhecer somente os símbolos matemáticos para conseguir desenvolvê-la, né? Só que eu também não acho muito boa essa definição, né? Porque, em certo sentido, a matemática já estaria esgotada. Basta você saber os símbolos, a relação entre eles e pronto. Toda a matemática vai sair necessariamente. Então, essa é uma das consequências da definição formalista de matemática. E, por fim, uma terceira definição, né? Todas essas definições eu esqueci de comentar, mas elas podem ser encontradas em um dos artigos que eu vou deixar num slide, no final, algumas referências de material complementar de um matemático logicista chamado Max Black, que ele estuda os fundamentos, os princípios, né, da matemática. E a terceira definição é intuicionista, que diz o seguinte: toda a verdade da matemática está contida na mente humana. Essa definição está mais relacionada à ideia de, como diz o próprio nome, né, de intuição, de que a gente já sabe, a gente já sabe previamente a matemática e a gente deveria seguir a nossa intuição. Só que tem um certo probleminha, porque a nossa intuição ela é falha. Um dos exemplos clássicos na matemática disso é o exemplo de Fermat, que tinha uma certa conjectura que tinha sido mostrada até a época que valia para o caso n igual a 4, só que ele afirmou, então, tipo, vale para todo n, de acordo com a intuição dele, pelo que ele achava, né, de acordo com os seus padrões, ele já afirmou que valia para todo n. Só que no final das contas, para o n igual a 5 já foi mostrado que era falso. Na época, a conta era muito difícil. Então, ninguém se atreveu a refutar Fermat, né? Mas depois de um certo desenvolvimento da matemática, foi visto que não, aquilo que ele tinha intuitivamente na mente dele era falso. Então, a gente não pode confiar nas nossas intuições. Mas essa é uma das definições, né? Para deixar claro, a que é mais aceita atualmente no contexto acadêmico é a primeira, a matemática como de forma logicista, de que a ideia de que a gente parte dos axiomas e a partir daí vai definindo todo o resto do estudo, todos os teoremas, proposições, todas as consequências que a gente vai obter daqueles primeiros axiomas, né? Só que vale observar o seguinte, né? Que todas essas teorias elas são antropocêntricas. E o que eu quero dizer com isso, né? Só beber um pouquinho d'água aqui. Com antropocêntricas, eu quero dizer que elas estão baseadas no ser do homem, no homem como uma medição de todas as coisas, na própria razão do homem. E essa lógica, ela pode ser derivada de onde, entende? Mais para frente a gente vai entender o porquê desse meu comentário, o porquê dessa preocupação. Mas antes disso, eu queria entrar já no terceiro tópico, que trata a respeito do nem tudo são flores. O que eu quero dizer com isso, nem tudo são flores, na matemática? Que a matemática, embora ela pareça tão arrojada e bela, e de fato ela é, mas há uma certa coisa que aconteceu com um matemático, um tal de Gödel, que ele mostrou dois teoremas que fizeram um grande rebuliço na matemática no século passado, justamente porque um dos grandes matemáticos, um dos mais famosos e dos mais célebres é o David Hilbert. Ele queria justificar a matemática através somente de elementos matemáticos, através de suas próprias definições, axiomas e tudo mais, justificar toda a matemática. Só que o Gödel, ele mostrou que em dois teoremas o seguinte, que é impossível derivar todas as verdades matemáticas que poderiam ser em princípio estabelecidas e que qualquer sistema
matemático é incompleto ou inconsistente. Agora eu vou explicar o que isso quer dizer, né? Primeiro, com dizer que é impossível derivar todas as verdades da matemática, a gente está se referindo ao seguinte: existem certas perguntas em matemática que a resposta para ela vai ser simplesmente não sei. A gente não terá condições de responder afirmativamente se ela é verdadeira ou falsa. Pois é isso que esse teorema mostra. E assim, eu vou deixar também indicado para vocês uma palestra de um seminário de coisas legais que trata a respeito de forma mais aprofundada do teorema de Gödel, da, da sua demonstração, também de forma até simplificada, porque se a gente fosse ver a definição, a demonstração dele formal mesmo, seria muito trabalhoso. E olha que a simplificação já é um negócio meio que buga um pouco o cérebro, mas vale a pena dar uma olhada, né? Para vocês observarem e tal. Então, basicamente, com esses teoremas, ele quer dizer o seguinte: tem coisas que a gente pode chegar numa conjectura, pensar e não ter uma resposta para aquilo. Não ter uma resposta se é verdadeiro ou é falso. E isso é um dos piores pesadelos dos matemáticos. Porque matemático gosta de demonstrar. A gente gosta de pegar uma afirmação e tipo, não, isso é verdadeiro. Ou então dar um contra-exemplo. Não, isso aqui não é verdade por causa disso. Agora, quando alguém diz que você não vai conseguir, em alguns contextos, isso é muito frustrante. E ele ainda diz mais. Com o seu segundo teorema, ele diz que o sistema matemático, ou seja, aquela pergunta que Hilbert tinha feito sobre o fato de você justificar toda a matemática através de proposições matemáticas, isso é impossível de fazer. Porque a matemática, ela é no máximo um sistema incompleto, ou seja, vai estar faltando coisas, vai estar faltando afirmações que a gente não consegue mostrar, ou é inconsistente, que até agora a gente não conseguiu mostrar que é inconsistente. E eu vou dizer o que a gente quer dizer com inconsistente, tá? Um sistema inconsistente é aquilo que tem nele contradições. Por exemplo, suponhamos que eu estou estudando uma teoria de matemática, EDP e tal, e uma das consequências necessárias dessa EDP é que 2 mais 2 vai ter que ser igual a 5. Não tem para onde. A gente chegou na teoria e vai ter que dar isso. E é verdade, de acordo com todos os teoremas anteriores. Só que a gente já viu de aritmética que 2 mais 2 é igual a 4. E agora? Como a gente resolve isso? Isso nunca aconteceu, tá? Só para deixar claro, até hoje isso nunca aconteceu. Mas a gente não tem a capacidade de dizer que a matemática será consistente para o resto da vida. Né? Tanto que eu vou deixar também para vocês um documentário, e esse vale muito a pena vocês assistirem, tá? Que é sobre essa relação da matemática e do cristianismo, que é uma série de sete vídeos, de cada um 27 minutos, e é show de bola, assim. Muito do que eu tenho comentado nessa palestra também tem a ver com o que eu vi lá, sabe? E é engraçado porque chega um momento que a galera comenta assim, né? Olha, se a matemática der problema, tudo bem, mas ela tá funcionando, né? Se um dia a gente chegar numa contradição, ok, mas o que a gente já viu até hoje tá muito bem, obrigado, então tá bom, a gente vai dar um jeito de contornar. Parece até um cientista de outra área, sabe? Da galera de física aí que aproxima aí, vai-se embora. Porque a matemática não é assim. A gente não é de aproximação, a gente é de exatidão. Então, o que o Gödel chegou a mostrar foi justamente isso, que a matemática ela não é completa, que a gente tem afirmações que pode não ter uma resposta verdadeira ou falsa. E mais do que isso, né? A gente também pode ter um dia descobrir que a matemática que a gente vê atualmente ela é inconsistente. Eu acredito que não, certo? E mais para frente eu também pretendo argumentar o porquê eu acredito que a matemática nunca será inconsistente, embora haja esse problema para
quem não tem a mesma autoridade que a gente, que é a palavra de Deus, que eu pretendo comentar mais para frente, porque justamente esse é o problema deles. Eles querem justificar toda a matemática, mas quando a autoridade reside somente na matemática, você não tem como provar. Mas eu quero argumentar que a autoridade da matemática ela reside em Deus, no fato de que Deus sim, ele fez as coisas consistentes, de acordo com a sua própria natureza. Então, vai sim ser consistente, vai sim ser bonito, justamente porque Deus assim o fez. Ela não existe não é por acaso. Ela existe como consequência da vontade de Deus. Então, algumas perguntas podem ser levantadas, né? Algumas perguntas vocês poderiam fazer. A primeira é, por que a matemática funciona, né? E não entramos em contradição? Com funcionar, eu digo justamente ver na natureza mesmo, você observar os padrões, descrever o que tem na natureza por equações matemáticas. É você fazer. Tem tantas teorias em matemática, por exemplo, tem a área de topologia, geometria, álgebra, EDP, e você tem uma infinidade de coisas e elas não se contradizem. Muitas vezes você faz intercâmbios entre áreas. Você pega uma área, um conhecimento dali, mistura com aqui e dá certo, e desenvolve um novo resultado. Então, por que ela funciona? Por que a gente não entra em contradição? Uma segunda coisa, né, é como entender essa relação da matemática e o que ela parece, em certo sentido, ser universal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você chegar lá na China e a galera estiver estudando matemática, ele pode até ter outros caracteres para representar aquilo. Ele pode até ter outros nomes. Mas 2 mais 2, o que ele chamar de 2 e o que ele chamar de 4 vai ser igual a 4. Isso é universal. Isso não é algo que depende da cultura, da religião, da pessoa. Isso é algo que, em qualquer lugar, é observado. É universal. Outro exemplo que dá uma ideia também dessa universalidade é justamente quando foi desenvolvido o cálculo. Né? O cálculo foi desenvolvido, até onde se sabe, por dois grandes matemáticos, né? Leibniz e Newton. E eles desenvolveram de forma independente, ao mesmo tempo, certo? Eles não eram tipo vizinhos, um estava plagiando o outro, pelo menos até hoje é o que é o senso comum, certo? Na história da matemática, de que um não plagiou o outro. Mas eles desenvolveram a mesma teoria, só que com notações diferentes. Então o conceito de cálculo é o mesmo. O que dá a apontar para uma outra pergunta, né? Que é justamente o seguinte: afinal, a matemática ela é descoberta ou ela é inventada? Ou seja, o homem ele inventa as equações, ele faz de acordo com a vontade dele, ou no final das contas a gente só está descobrindo algo que já existe? A minha resposta é clara, né? Vai tender para o segundo lado. E no documentário, um dos pesquisadores ele vai justamente afirmar isso, né? Que a matemática ela é muito mais fundamental do que a natureza, ela é sobrenatural. Com isso, ele está justamente querendo afirmar o seguinte, né? Quando a gente observa na matemática, ela não depende da natureza, ela é como se fosse sobrenatural, transcende a matéria, ela não depende da existência da matéria. Então, uma das coisas que também foi levantado, acho que foi no primeiro post sobre esse assunto, que é justamente o seguinte, né? 2 mais 2 é igual a 4 somente na nossa mente ou também na realidade? O que eu quero dizer com isso? A ideia, o conceito de 2 mais 2 é igual a 4, ele é verdade somente no contexto da abstração ou, de fato, na vida real, na realidade? Uma coisa que a gente percebe também é a beleza, né, disso, né? Por exemplo,
duas bananas mais duas maçãs é igual a quatro coisas. Independentemente do objeto, você não vai pegar dois objetos de uma coisa, dois objetos de outra e de repente vai dar cinco. Isso é independente da, da matéria, do objeto que está sendo trabalhado. O que dá mais um reforço dessa ideia de ser universal, a matemática. Então, tem um outro exemplo também que eu queria tratar, que é justamente que muitas vezes a matemática ela é desenvolvida dela por si mesma, certo? Sem o objetivo de você querer encontrar uma aplicação, mas depois de muitos anos alguém observa e tipo, não, por incrível que pareça, isso que você estudou matematicamente descreve o fenômeno tal. Então, existe uma certa relação disso, sabe? Essa beleza de você muitas vezes estar estudando coisas só pela matemática por ela mesma e no final das contas descobrindo relações sobre a natureza, sobre como Deus fez com que as coisas aconteçam. E eu acredito que as coisas acontecem assim não de forma necessária, sabe? Não porque tinha que ser assim. Pi é igual a 3,14, tal, por necessidade, mas porque Deus quis que fez assim, que fosse assim. Então, um exemplo é justamente a respeito do estudo de onda e vibração, que é uma teoria matemática, e a relação dela com o fenômeno físico de sons harmônicos, que foi observado que justamente esse estudo ele está diretamente relacionado com a modelagem desse problema, de como se comportam os sons harmônicos em cordas, né? Que é uma aplicação física dessa teoria matemática. A pessoa começou estudando aleatoriamente lá, só as contas por ela mesma, porque gostava, e de repente um outro matemático vem e tipo, não, isso aqui dá para ser aplicado, e na verdade isso descreve como a natureza dessa matéria se comporta. Então, gostaria já agora de entrar no quarto tópico, que vai tratar a respeito de a matemática como um argumento apologético, certo? A relação da matemática com o cristianismo. Um dos grandes matemáticos do passado também, Bertrand Russell, que ele também estudava essa questão de filosofia da matemática, ele traz uma seguinte definição. Ele diz que a matemática nada mais é do que a lógica na fase adulta. E o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: tem um estudo de lógica, certo? Das proposições, conexões, disjunção, todo aquele estudo de lógica. Na verdade, matemática é só um aprofundamento daquilo, não dista daquilo. É só você o desenvolvimento, o que se segue daquilo, sabe? Então, essa definição dele eu acho bem interessante, porque para nós a lógica ela não está fundamentada na nossa razão, no nosso ser, em nossa própria mente. Mas eu acredito que a lógica ela está fundamentada justamente no ser de Deus. Ele que é o logos, a razão, o conhecimento. E um dos textos que aponta justamente para isso é João, capítulo 1, versículo 1, que diz, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo ali, aquela palavra tratada, é logos. Logos no mesmo sentido de lógica mesmo, sabe? Lógica matemática. Lógica no sentido que a gente trata formalmente. E para também não dizer que isso parte da minha opinião, tá? Porque nada do que eu estou falando aqui é estudo próprio, eu que inventei, não. Um dos livros que trata a respeito disso é o livro de Gordon Clark, a respeito de essa relação da definição. Quando logos aparece na escritura, a respeito do que
se trata, né? E uma das definições que ele vai dizer é justamente o logos refere-se à proposição, conhecimento, verdade. A lógica é um dos atributos de Deus. E isso pode ser encontrado no livro dele chamado Em Defesa da Teologia, que é uma das pequenas partes lá que ele vai tratando a respeito do que é o logos, que é um atributo divino. E também o Shen, no seu livro Cativa a Razão, ele também vai querer fazer essa defesa de que, sim, a razão que está sendo tratada lá em João ou em outras partes da Escritura refere-se, sim, de fato, ao atributo de Deus, da lógica. Então, a lógica deriva não da nossa própria mente, mas da mente de Deus, de quem Deus é. Então, a gente sabe das coisas justamente porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança é justamente a nossa capacidade de raciocinar, de entender proposições lógicas, porque ele pôs parcela de quem ele é em nós. Então, por isso que nós podemos entender também. Então, a matemática, ela seria nada mais do que o desenvolvimento já dessas proposições lógicas que já são pressupostas na escritura. E eu vou querer tratar a respeito disso também. Voltando um pouco ao que Hilbert ele estava tratando sobre os fundamentos da matemática, ele queria demonstrar que a matemática ela poderia, né, ser completa, mas começando pela aritmética, porque em certo sentido já existem umas tentativas de você construir toda a matemática a partir da aritmética. Então é nessa base que Gödel vai mostrar que a aritmética ela é incompleta também. Então, se a aritmética fosse completa, você poderia, sim, construir a matemática em cima dela. Existem as teorias de construção dos números. E a partir da construção dos números, você vê a construção dos conjuntos e tudo mais, que é chamado de teoria axiomática da matemática. Inclusive, eu não coloquei no slide, mas tem um livro bem interessante a respeito disso, que é intitulado Fundamentos Axiomáticos da Matemática, num dos professores lá da Paraíba, que eu estudei com ele, que é bem legal, que você parte da ideia de conjuntos, números, para definir os números reais e por aí vai. O resto é matemática. Basicamente, o resto é matemática. Somente com os axiomas de Zermelo e Frankel. Então, a gente vai observar também que na escritura, na Bíblia, como é tratado no artigo que eu vou mostrar para vocês também, que é Matemática e a Bíblia, ele diz que há mais de 150 referências à aritmética e geometria na Bíblia. E eu pretendo analisar com vocês algumas delas. E a aritmética, voltando a comentar, ela é a base da construção da matemática. E o que eu quero mostrar a vocês é que justamente a aritmética, ela é pressuposta na Bíblia. Ela não é simplesmente a autoridade dela não vem dos homens, da própria matemática, mas a autoridade dela vem justamente da palavra de Deus. E aí, por isso, que vem aquela citação polêmica, né? Que foi tratado lá no banner do Instagram, que dizia, né, que a matemática ela é tão verdadeira quanto a palavra de Deus, né? Ali o autor está querendo se referir justamente ao fato de que ela é deduzida da palavra de Deus. Então, assim como a gente sabe que a palavra de Deus é verdade, então tudo que é deduzido dela também é igualmente verdadeiro. Por exemplo, eu deduzo da palavra de Deus que roubo é errado, é pecado. Então, aquilo também é tão verdadeiro quanto a palavra de Deus, porque pode ser deduzido, extraído de lá. Beleza? Então, quem quiser acompanhar comigo alguns textos da Escritura, certo? Fiquem à vontade. A versão que eu tenho usado é a NVI, mas vamos observar alguns textos, né, na Bíblia que pressupõem a matemática. E um deles é Gênesis 5, de 3 a 5. Vocês podem observar, podem abrir se quiser.
E nesse texto diz o seguinte, né? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois gerou Sete, Adão. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo Adão 930 anos e morreu. Parece o Didi, né? E morreu. Ah, o que está sendo pressuposto aqui é justamente o quê? Que 130 mais 800 é igual a 930. Ou seja, a escritura ela pressupõe já a adição de números naturais como uma necessidade. Já é algo assumido, entendeu? Na escritura, não é algo que precisa de demonstração, já é algo que é verdadeiro. Então a gente pode deduzir a adição, mas não somente a adição, como também a multiplicação, que a gente pode observar no texto de Mateus 17, 24 a 27. Só para deixar claro, pessoal, também, eu vou deixar juntamente o artigo, né, que trata de mais citações, eu vou trazer somente algumas citações da escritura e algumas propriedades matemáticas, algumas propriedades da aritmética, não vou trazer tudo, não vou querer ser exaustivo, até porque, como eu falei no início, eu estou aprendendo também, mas vocês podem conferir por vocês mesmos e ver justamente os argumentos lá que ele está trazendo nos versículos e outras propriedades também, né? Eu vou trazer só algumas que eu achei bem interessantes. Então, em Mateus 17, de 24 a 27, a gente tem o seguinte, né? Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague a ela, ou pague e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Ou seja, o valor do pagamento para uma pessoa era justamente o quê? 2 dracmas. E o pagamento por Cristo e por Pedro era 2 vezes 2, que é justamente igual a 4, que é justamente o valor das dracmas que é encontrado lá no peixe. Então, novamente, está sendo pressuposto o quê? Que 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, a propriedade de multiplicação ela também já é pressuposta no estudo da escritura. Outra propriedade também que a gente pode observar é a subtração. Lá em 1 Reis 6, de 37 a 38. Onde lá a gente vê que 11 menos 4 é igual a 7. Vou ler aqui, pessoal. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Ele levou 7 anos para construí-lo, ou seja, a construção começou no 4º ano e terminou no 11º. E levou ao todo 7 anos para ser feito, ou seja, 11 menos 4 é justamente 7. Então a gente está assumindo também a verdade da subtração. E que não pode ser diferente, não pode ser um número aleatório, não pode ser inconsistente com a realidade. Então, a aritmética ela tem vários axiomas, certo? Mas eu vou tratar somente de 2,
que são bem conhecidos, né? E porque eu também achei interessante para tratar com vocês. O primeiro a gente vai encontrar lá em Lucas 12, versículo 52, que a gente vai ver a propriedade da comutatividade. O que é a comutatividade, né? Não sei se vocês lembram, é quando você pode trocar, né, a soma dos números. Tipo, 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Isso é ser comutativo com respeito à adição. Então, Lucas 12:52 diz: De agora em diante haverá 5 na família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Ou seja, o que está sendo pressuposto é o quê? Que 3 mais 2 é igual a 5. E também 2 mais 3 também é igual a 5. Portanto, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3, que é justamente a lei da comutatividade. E, por fim, a associatividade. Lá em... É claro, tem mais, tá? Só para deixar claro. Quem tiver mais curiosidade, pode ver lá no artigo, que eu vou deixar indicado. E vai ter muito mais propriedades, vai ter muito mais argumentação, né? De primeira Crônicas 3:24. Que diz o seguinte: E estes foram os filhos de Elioenai, Odavias, Eliacibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Ou seja, está dizendo que 1 mais 1 mais 1 mais 1, 7 vezes é igual justamente a 7. Ou seja, a gente vai tirar a associatividade. Por quê? Porque a associatividade ela é justamente a propriedade que diz o seguinte: não importa a forma como você vai somar, o resultado vai ser o mesmo. Certo? Eu não vou querer entrar em muitos detalhes não, mas isso é uma das implicações justamente da associatividade. Então, está pressupondo também que 1 mais 1, quando a gente tem 1 mais 1 mais 1 mais 1 dando igual a um número, né? É porque no final das contas, não importa se você vai somar esse, aí depois esse, porque é justamente a questão da associatividade. Não importa como você vai associar a soma, que o resultado ele vai dar o mesmo. Beleza? Então, o autor desse artigo ele vai justamente afirmar o seguinte, né? Ele vai ler, vou até ler nas palavras dele, que ele diz, né, nós podemos confiar nos axiomas de aritmética, tanto quanto nos 10 mandamentos. E a autoridade de Deus, ela se estende sobre tudo, acerca também da matemática e das demais outras coisas. A autoridade de Deus ela não é só limitada ao campo da teologia ou da nossa vida moral e ética, mas Deus é o fundamento do conhecimento de todas as áreas, incluindo a matemática. Deus é a base que nos dá a autoridade para entender e compreender o mundo ao nosso redor. Então, eu queria que a gente justamente entendesse isso, né? Essa relação de Deus com a matemática, que ele é a base e o fundamento de todo o conhecimento, não só no contexto moral, no contexto dos seus mandamentos, mas sem Deus nada pode ser conhecido. Se a gente fosse basear tudo nos nossos próprios raciocínios, na nossa racionalidade, a gente chegaria a um ceticismo. Então, para conhecer alguma coisa, a gente precisa de uma base e a uma autoridade superior, um ser onisciente que nos comunique, de fato, a verdade. E agora, caminhando para o fim, né, gostaria de afirmar o seguinte, né, que o nosso Deus, ele já sabe de todas as coisas, ele é onisciente. E aquilo que a gente aprende de novo na matemática é nada mais é do que consequência daquilo que ele já sabe. Então, respondendo àquela pergunta, né, se a matemática ela seria inventada ou seria descoberta, a minha resposta é que não, ela é simplesmente descoberta. Deus ele já criou o universo
fazendo com que a matemática parecesse de fato essa linguagem que faz a gente entender o universo. Por isso que os físicos veem assim, porque ele quis refletir as suas propriedades nela, a beleza, a harmonia, simetria. E a gente pode compreender porque nós fomos criados também à imagem e semelhança dele. Nós temos a racionalidade que é baseada nele, é dele que vem o logos, o conhecimento da lógica. Sem ela, a gente não poderia compreender as demais coisas. E como a matemática é nada mais do que consequência de axiomas já definidos, certo? E eu acredito que pressupostos na palavra de Deus. Então, por isso que a gente pode, sim, ter base para dar fundamento para ela, para justificá-la. A gente não precisa cair no problema da inconsistência dos paradoxos de Gödel. A gente não precisa se preocupar com essa questão de ela um dia ser inconsistente. E justamente eu acredito que ela é formulada pelo próprio Deus. Então, tudo que a gente descobre, aprende, já é sabido por Deus. Certo? Então, outra coisa também, que eu ia já fazer uma certa criticazinha, né? É essa relação da matemática, ela também está muito ligada ao Deus cristão. Porque outros deuses, eles não são oniscientes como o Senhor. Eles não são coerentes. Por exemplo, no islamismo, é comum Alá ter mandamentos e ordens que sejam contraditórias. Isso não é problema para o islamismo, a convivência com contradições. Mas um Deus completamente coerente e consistente a gente vê somente no cristianismo. E o documentário que eu recomendo para vocês, né, também tem esse viés cristão. O livro, um dos livros que também vou recomendar para vocês, que é o Redimindo a Matemática, do Verne Poitras, ele também traz esse viés de que nós cristãos deveríamos sim buscar mostrar que Deus é o Senhor de todas as coisas, Senhor de todo conhecimento, inclusive Senhor da matemática, né? Que é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês, essa que consiste a minha palestra. E vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, críticas e tudo mais aí. Fiquem à vontade. Beleza? E eu vou mandar o slide. Vou apresentar aqui. Cadê? Vocês estão vendo aí? Esse é o slide que trata a respeito das coisas que eu vou deixar como material adicional para vocês pesquisarem. Essa série de palestras, ou série de vídeos, né? Origens, os mistérios da matemática, que tem no YouTube. Esse aqui, um dos piores pesadelos matemáticos, vai tratar justamente a respeito dos teoremas da incompletude de Gödel e mostrar como isso é terrível, né? Para os matemáticos saber que existem coisas que não dá para demonstrar, que a gente não tem um pleno conhecimento disso. Esse outro vídeo, Teoremas de Incompletude de Gödel, ele é um vídeo mais curto, certo? Porque esse segundo ele é longo e bem mais matemático, por assim dizer. Esse outro é mais de curiosidade, mais simples e mais rápido. Então, quem não tiver muita paciência pode ir direto para ele, que ele vai dar a ideia do que está sendo tratado também. Esse The Nature of Mathematics é o artigo que eu citei, que trata a respeito das definições de matemática, formalista, tudo mais, de como é, né, a filosofia da matemática nos dias de hoje. Esse é o artigo que eu também citei por diversas vezes, Matemática e a Bíblia, do qual a gente também tira os versículos e as justificativas, né? Redimindo a Matemática, também esse é um livro fantástico, através de
Ele vai mostrar que a gente, como cristão, deve sim buscar, mostrar que Deus ele é o Senhor de todas as áreas do conhecimento. Que 2 mais 2 é igual a 4 universalmente. Que não é simplesmente questão de opinião, mas 2 mais 2 é igual a 4 para Deus e para nós também. A verdade é uma só, que ela depende dele mesmo. Esse vídeo aqui, né? Qual é a relação entre Deus e os números? É um vídeo para também quem não tem paciência para ler o livro, né? Ele vai falar a relação dos números e Deus de forma rápida também, eu acho que é uns 7 minutos esse vídeo. E esses dois últimos livros vão tratar a respeito da relação de Deus como o Logos, né? A razão, a racionalidade. Isso é a base do fato de por que nós conseguimos conhecer as outras coisas. Então é isso, pessoal. Vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas. Alguém comentou aqui, vou ler aqui. Se alguém quiser. Apenas um comentário. A visão de que certas coisas não podem ser explicadas pela matemática, embora alguns defendam que sim, fortalece aquela constatação de Doiber sobre os diversos reducionismos teóricos e científicos. Eu confesso que eu não tenho conhecimento não da filosofia de Doiber, eu realmente nunca li nada dele não, mas interessante esse comentário. E aí, galera, mais alguém aí? Vocês podem falar, podem ficar à vontade aí. Alguém quer fazer alguma contribuição? Não fiquem tímidos. Tem um comentário aí do Davi Fonteles, Douglas. Ah, verdade. Isso me lembra da matemática e a estética. Essa última fala da consistência. Mais um comentário aqui do Douglas. Você citou consistência e beleza na natureza. O Fibonacci segue essa linha de descoberta? Isso poderia ser chamado de matemática formalista? Pronto. Essa pergunta é interessante. A ideia de matemática formalista, ela está relacionada com a ideia de você conhecer os símbolos, né? Você sabe da existência, existe para todo tal, e a partir do conhecimento dos símbolos você poderia entender toda a matemática. Só que esse conhecimento ele não se aplica muito à ideia do que a gente entende por matemática nos dias de hoje, principalmente no estudo acadêmico, porque a matemática não é só isso, entendeu? Não é só conhecer os símbolos. Você não vai acabar, esgotar a matemática só por conhecer os símbolos. Já o Fibonacci, a primeira pergunta diz, né? Eu acredito que o Fibonacci ele estava estudando a sequência ela por ela mesma, sabe? E outras pessoas que começaram a perceber os padrões dela na natureza, como em caracóis e por aí vai. Ele simplesmente estudou a conta, né? A equação, a sequência, um mais um, tal, o número de ouro, tal. E outros matemáticos atualmente que têm contribuído, principalmente a galera de matemática aplicada, claro, né? E vê justamente essa relação com a realidade. Como a gente observa esses padrões dessa sequência na natureza. E é fantástico isso. Principalmente para a galera que gosta de matemática aplicada, né? A Amanda comenta aqui, né? Muitos buscam explicar toda a realidade a partir de um único ramo científico, seja pela história, sociologia, matemática, biologia. Chega-se a um ponto de propor uma teoria de tudo. É verdade. A galera, por exemplo, da física, né? Até hoje tem essa ideia de teoria de tudo, né? Eles querem explicar a relação de todas as forças como uma única força só, né? Eu acredito que a única ciência, que eu não gosto nem de chamar assim de ciência, que pode explicar realmente toda a realidade, e claro, somente aquilo que Deus quis, é a teologia, né? É a palavra de Deus. Porque a gente sabe justamente porque Deus revelou. Deus é o autor e conhecedor de tudo. Então, ele revela para nós. E a gente pode confiar justamente nele. Então, tudo que ele disse para nós, a gente pode saber com convicção e com certeza.
é verdade. Mas, assim, tem coisas que a gente não vai saber. Tem informações que a gente não vai ter 100% de certeza pela nossa própria limitação. Nós não temos como saber de todas as coisas, né? E deveríamos ser humildes, né, para reconhecer isso, né? Alguns cientistas acabam generalizando demais, por isso que acabam vendo novas teorias científicas que refutam as anteriores. Por quê? Porque às vezes a galera generaliza demais, vale para dois, três casos, então é uma lei universal, fez uma experiência, então já era, é verdade. Então acho que a gente deveria ter mais humildade e saber que tem coisas que a gente não vai conseguir definir com 100% de certeza, pela nossa limitação, pela nossa natureza. E é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Então, já que ninguém se pronuncia, gostaria de orar, finalizando, certo? Essa reunião. Então, oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiarmos no Senhor em cada aspecto da nossa vida. Sabemos que do Senhor provém todo o conhecimento, toda a verdade, que a matemática, as outras ciências, ó Pai, podem ser estudadas justamente porque o Senhor nos deu o entendimento, Pai. Nos ajuda a não esquecermos do Senhor nos nossos estudos, que a gente venha a estudar para glorificar o teu santo nome, remir as áreas que nós temos estudado. Não nos deixe, Senhor Deus, agirmos como ateus nos nossos campos de estudos, esquecendo do Senhor, e que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, Pai. Obrigado pela ABC2, obrigado pela vida de cada um dos que estiveram aqui. Abençoa a vida deles, ó Pai, e que esse grupo possa cada dia mais glorificar o teu santo nome, ó Pai. Abençoa os cristãos que estão no estudo da ciência, que eles possam fazer diferença, Senhor. Assim que nós te oramos, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Sigam o nosso Instagram, né? ABC2 Fortaleza. Em breve nós também abriremos um canal aí. Na verdade ele já existe, né? Só falta postar os vídeos no YouTube. Então, quem não puder ver os vídeos na hora da reunião vai poder ver depois. E é isso, pessoal. Valeu e Deus abençoe vocês.